Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à aula número 11, aula resumo. Então, nesta aula estamos desenvolvendo os exercícios, 5 exercícios propostos, né, nessa lista correspondente a esta aula. Então, vamos resolver o exercício número 3, que diz assim, ó, construa duas funções de esse intervalo sobre esse intervalo. Então, aparece a palavra sobre. Foi muito cuidado com essa palavra aí, né? Porque tu tem que dar o sentido matemático dessa expressão. O que significa sobre? Quando aparece que uma função é uma função de um certo intervalo sobre o próprio intervalo, sobre. Então, isso aqui é muito importante. Então, primeiro, né, tu tem que saber porque eu desenhei esse quadradinho aqui, né, com esses vértices. Esse vértice aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, a primeira coisa é que esse quadrado que está sendo desenhado é a representação geométrica desse produto cartesiano. Beleza? Então, a primeira coisa que tu deve entender é que, pronto, esse produto aqui se representa geometricamente por esse quadrado. Vamos chamar esse quadrado de quê? Beleza? O objeto que tu tem que desenhar, primeiramente, deve satisfazer a seguinte condição. Digamos, por exemplo, isso aí não é um objeto que representa uma função de o intervalo menos 1 sobre o intervalo menos 1. ¿Por quê? Porque necessariamente o objeto deve estar totalmente contido no quadrado. Ah, beleza. O objeto não é. E esse aqui? Bom, esse aí parece que serve, né? Então vamos chamar de F. Acontece que tu vai ver daqui a pouco que esse F também não serve. Não serve. Porque aparece o artigo de, 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 uma função de esse intervalo sobre esse intervalo. Quando aparece de, isso aqui tem que ser o domínio da função. E essa função não tem domínio o intervalo fechado de menos 1. Por quê? Ah, porque geometricamente o domínio de uma função é a projeção da função sobre o eixo x. E quando tu projeta f sobre o eixo x, te dá isso aqui. E esse segmento de recta, que tem essas extremidades aqui, não é o segmento de recta que tem as extremidades menos 1 e 1. E, portanto, o domínio dessa função, que é função, né? Não é de esse intervalo. E deveria ser de esse intervalo. E quando diz de esse intervalo, é que o domínio é isso aqui. Então, não pode. Beleza. Então, isso não. Ah, então eu vou fazer isso. Beleza. Nesse caso, f está contida no quadrado. O domínio de f, de fato, é o intervalo fechado de menos 1, 1. O problema é que está a frase sobre, a palavra sobre esse intervalo. Sobre. E que, o que isso quer dizer? Aí é que é o X da questão. Então vamos lá. Exercício 3. Dizer que f é uma função de esse intervalo sobre esse intervalo significa várias coisas. A primeira coisa é que, como f é uma função de isso aqui em isso aqui, essa palavra sobre, mas sobre engloba a questão de em. Quando digo em, quer dizer que o objeto que tu desenhe, né, que é um subconjunto do plano, ele deve ficar no produto cartesiano disso aqui com isso aqui. Tu tem que lembrar a definição de função. Ah, isso aqui faz o papel de A, isso aqui faz o papel de B. Nesse caso particular, A e B são iguais. Então, a primeira coisa é que F tem que estar totalmente contido nesse produto cartesiano. E como aparece D isso aqui, então o domínio da F é esse intervalo. E agora, como aparece a palavra sobre,
sobre esse intervalo, então eu te imponho uma condição sobre o objeto geométrico que tu represente como sendo a função. Então, como eu te imponho essa condição significa que a imagem da função tem que ser o intervalo fechado menos 1, 1. Como se enxerga? O que é isso geometricamente? A ideia é que quando tu projeta, né, a função sobre o eixo y, te tem que dar todo o intervalo fechado de menos 1 a 1. E esse objeto aqui que eu te desenhei, quando projetado no eixo y, não te dá isso aqui. Né? Analíticamente, como se enxerga, como se vê isso? Geometricamente se enxerga assim, projeto o objeto sobre o eixo y, se a projeção coincide com esse segmento de recta, então, de fato, a função é sobrejetora sobre o conjunto de chegada. Beleza? A tua função era assim. Então, nessa escrita, vale aquela frase: f é uma função desse aqui em isso aqui. Então, eu estou chegando nesse intervalo, estou chegando. Mas quando eu digo sobre, é que estou dizendo que eu preencho tudo, tudo isto aqui. Preencher significa que quando tu projeta o objeto sobre o eixo y, tu consiga todo o intervalo. Professor, e se eu não enxergo o objeto, como que eu faço? Há uma forma analítica de saber se uma função é uma função sobrejetora. Sim. Num conjunto de chegada? Sim, vamos lá. O que significa? F. Sobre. Esse intervalo significa que qualquer número y barra, qualquer que seja o número y barra, entre 1 e menos 1, podendo ser menos 1 ou podendo ser igual a 1, esse número é a imagem de algum x. É a imagem de algum x no domínio da função. Lembra que esse aqui é o domínio. Ou seja, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que uma vez que tu pegue qualquer número nesse intervalo, deve existir, olha aqui, deve existir pelo menos um real, x barra, entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1, podendo ser 1, tá o quê? Esse cara aqui é a imagem desse número x barra pela função. Eu vou te fazer um diagrama, um diagrama simbólico, né, disso, né? É aqui, ó. Então, qualquer número aqui, nesse intervalo, ele deve ser cuspido, ou seja, pá. E tu te pergunta, será que ele é cuspido? Será que existe algum número aqui nesse intervalo que quando entra na máquina, o cuspido seja esse aqui? Se sim, então f é uma função sobrejetora, né? No intervalo menos 1, 1. Então a função chega nesse intervalo, mas dizer que é sobre, quer dizer que todo número que tu pegue nesse intervalo fechado, né, é a imagem de algum elemento do domínio da função. Então, a ideia é que existe pelo menos um x barra, né, nesse intervalo, tal que quando a função come esse número real, a função cospe o número y barra. Isso pode ser enxergado, isso pode ser enxergado geometricamente? Sim. E eu te digo aqui, ó, qual é a ideia? Aqui está o quadrado, né? Pronto. Aqui tu está aqui eixo y, eixo x. E eu vou te apresentar o seguinte desenho. Opa, ficou feio.
Aí eu te pergunto se essa função G, esse objeto que se desenha aí é uma função sobrejetora, né? No, uma função sobrejetora. Na imagem, no conjunto de chegada. Tá, aqui, ó. Pelo que se desenhou, aí tu diz, a função, o sea, o objeto está contido no quadrado. Beleza, aqui o quadrado. Ok. O domínio do objeto é o intervalo fechado, de menos 1, com extremidades menos 1 e 1. Pasa o teste da recta vertical, vamos lá. Sí. O conjunto de chegada desse conjunto é o intervalo o intervalo fechado de menos 1, 1. Mas será que a imagem coincide com esse conjunto de chegada? Se sim, então a função é sobrejetora sobre o conjunto de chegada. Mas não é, por quê? Geometricamente se observa o seguinte, ó. Se tu pega um carinha aqui, se tu pega esse carinha aqui, y barra. Y barra é um número maior que menos 1, menor que 1. Peguei aqui. Agora, se eu desenho uma recta paralela ao eixo X, passando por esse pontinho, se observa que essa recta não encontra o objeto G. Não encontra. Não encontra ele. Não corta esse objeto. Portanto, assim se enxerga que a função não pode ser sobrejetora sobre o conjunto imagem menos 1, 1. Sobre o conjunto de chegada. Então a função não pode ser sobrejetora. E se eu pego esse carinha aqui? Vamos chamar de y estrela. Y estrela é um número entre 1 e menos 1. Agora, se tu desenha uma linha paralela ao eixo X, que passe por esse ponto, nesse caso, a linha encontra pelo menos uma vez ao objeto. O que tu faz? Pega aqui e projeta esse pontinho sobre o eixo X. A primeira entrada desse pontinho, da projeção, né? Será o número que deve entrar na máquina para que se transforme, né? Nesse aqui. Ou seja, esse carinha aqui é a imagem desse carinha aqui, pela função. Beleza? Existe outro, esse aqui. Tu projeta, pá, pá, pá. A primeira entrada, a projeção desse ponto sobre o eixo X, vamos colocar aqui X estrela embaixo. Então, esse número Y, ele está vindo, né, de dois números distintos. Beleza? Eu vou te fazer um diagrama disso aí, na simbologia aqui. Menos 1, 1, menos 1 y 0. Digamos que aquí 1. Aquí 0. Então, olha só, y barra, quase perto de menos 1. Eu vou colocar aqui. Para esse carinha, não encontramos um elemento aqui que a máquina aceite para que cospa esse número. Não encontramos. Agora, para y estrela, né, que é um número maior do que 0, vamos colocar aqui.
para ele se encontramos dois números no domínio da função, que foram x estrelinha acima e um x estrelinha embaixo. Ambos reais, né? Quando entraram na máquina, a máquina cuspiu o número y estrela. Então, é isso que significa a sobrejetividade de uma função. Beleza? Então, eu vou te fazer em GeoGebra isso aí. Vou te explicar em GeoGebra. Vamos lá. Opa, eu não compartilhei ainda. Vou compartilhar a tela já já. Ok. Isso aqui vale? Vale. G vale. A G vale. Quando está no quadrado, está no quadrado. O quadrado é isso aqui. Beleza. Esse é o sujeito aqui. Essa G está totalmente contida no quadrado, quando o domínio dessa G é o intervalo fechado de menos 1 a 1, e a imagem dessa função é também esse intervalo. Beleza. Vamos aplicar aquela coisa. Né? Pega um réu aqui. Pronto, chamamos de Z. C é um elemento da imagem. Sim, olha só. Vamos desenhar uma reta paralela para que passe por esse cara aqui, paralela a outra. ¡Pac! Essa linha aqui encontrou, ou pelo menos encontra o objeto pelo menos uma vez aqui. Então, esse número se é cuspido pela máquina. Vamos pegar outro. Também cuspido, 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 ó, cuspido, cuspido, cuspido. Então, resulta, né, que todo número entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1, é cuspido pela máquina. Portanto, a tua G é uma função sobrejetora sobre o conjunto de chegada, que era esse cara aqui. Beleza? A ideia é que te perguntaram, né, que criará dois objetos. Dois objetos. Vamos criar outro. Pronto. Esse objeto aqui criado serve? Também serve. O objeto está totalmente contido no quadrado. Outra coisa que se observa é que o domínio desse objeto, que chamaremos função, é o intervalo fechado de menos 1 a 1. E a imagem, de novo, é o próprio intervalo. Vamos fazer aquela coisa. Pega aqui. Vamos tirar esse nome. Pronto. E vamos colocar... Não, vamos colocar assim. Dessa assim. Aí, novamente, aplica aquela receita visual. Essa é visual. Mas tu podes, né? Que isso vire uma conta. Mas agora, como tu está enxergando, vamos fazê-lo visualmente. Então, peguei um número qualquer entre menos 1 e 1, e eu quero saber se uma linha que passe por ele, que seja paralela ao eixo X, corta o objeto pelo menos uma vez. Vamos lá. Passa por aqui. Aqui. Vamos lá. O atravessa uma vez. Ah, não. Isso. Atravessa aqui. Vamos lá. Continua, 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 continua. Lo atraviesa, atraviesa, atraviesa. Atravessa, atravessa aqui, ó. Atravessa, atravessa, atravessou, atravessou. Até aqui, ó. Atravessou. Pá! Beleza. Então, é uma forma visual de se enxergar a sobrejetividade, né, da função sobre o conjunto de chegada, que era esse aqui. Então, portanto, a imagem de tua função se coincide com o conjunto de chegada. Entendeu? Beleza.
Está valendo. Entonces, tu función es, ambas son funções do intervalo com extremidades menos 1 sobre esse próprio intervalo. Mas o que eu disse, né, nessa aula era que esses dois objetos representam funções. Mas será que são objetos diferentes ou são objetos iguais? Pelo menos desde o ponto de vista geométrico, né, parece que fossem duas figuras distintas, diferentes. Não tem como ser iguais. Se fossem iguais, tu espera, né, que encaixassem, não sei, ou seja, isso para mim parece uma figura bem diferente, essa aqui parece uma figura bem diferente dessa aqui. Pode ser que se transforme, né, fazendo algumas manipulações, mas assim, à primeira vista, eu digo que são diferentes. Mas precisamos de formalizar isso aí, né, de dizer, não, eu posso torcer, né, e colocar um sobreposto no outro, e então aí se transforma na mesma coisa. Sim, tudo bem, mas e serve isso para decidir se duas funções são iguais. Então precisamos formalizar o conceito de igualdade entre funções. Quando é que duas funções reais, né, são iguais? Né? E isso eu fiz na aula, né? Eu expliquei uma condição necessária para que duas funções são iguais é que tenham o mesmo domínio e o mesmo conjunto imagem, mas não é a única coisa que deve se satisfazer, né, para que duas funções sejam iguais. Assim que, por favor, revisa aí o conteúdo, né, ministrado presencialmente e que também deixei em vídeo para vocês entenderem, né, o conceito de igualdade entre funções. Muito obrigado, deixo por aí.